Opa, aqui é o Mika, seu anime favorito com um vídeo novo aqui direto do forno pra vocês que eu tô preparando aqui ele com carinho. Antes da gente começar, eu devo dizer de antemão que esse vídeo não é um vídeo sobre cena de ação. É um vídeo explicando regras de escrita, explorando cenas de luta de uma maneira mais regrada, uma maneira mais simbólica. Esse vídeo também não é uma análise de lutas específicas, por mais que eu trarei exemplos. Esse vídeo também não é exclusivamente sobre shonen de batalha. Imagine esse vídeo com uma aula de como pensar e posicionar uma cena de luta em seu roteiro e também sobre como fazer análises. O vídeo também será separado por capítulos, com a primeira metade sendo uma explicação de conceitos e no final a gente faz um top 5 melhores lutas dos animes, explicando como essas lutas usam bem dos conceitos explicados. É óbvio também que o que será explicado nesse vídeo não são regras universais que precisam ser seguidas. É mais um guia de escrita e análise, mas sobre isso a gente vê na frente do vídeo. Como o Jack o Estripador dizia, vamos começar por partes. Parte 1. O que é uma cena de luta? No geral, aqui nesse vídeo nós vamos interagir com cenas de luta como cena de duelo, onde dois ou mais combatentes se enfrentam e nós, leitores, conhecemos ambos os lados. Aqui não é uma análise de cena de ação, porém uma cena de ação também pode ser uma cena de luta. Nesse vídeo vai ser mais focado em como os shonens de batalhas fazem suas lutas, por mais de alguns exemplos aqui utilizados não serão shonens de batalha. Eu vou puxar jogo, vou puxar seinen, vou puxar filme de ação, um estudo sobre lutas. Porém, grande parte, sim, a gente vai ter muito shonen de batalha. Ao falar de cena, eu também tô meio errado aqui, afinal muitas dessas lutas que serão usadas como exemplo, às vezes duram uma temporada inteira, 6, 7 episódios, às vezes nem confronto físico tem. Eu acho que o nome melhor seria sequências de embate, mas eu não vou confundir você, viewer de cérebro pequeno, que clicou nesse vídeo porque tem o Gojo e o Freeza na capa. Cenas de luta aqui vem com uma simplificação, mas acredito que você tá me entendendo muito bem. Um bom exemplo de uma cena de luta nesse vídeo seria qualquer AMV, tal pessoa versus tal pessoa, ao som de Linkin Park. E pode ser um momento da história onde nos é apresentado dois personagens, time, facções, dois ou mais lados de um problema, e um embate entre eles é feito, seja no Shokisutsu como em Teppo, ou em competições de cozinha como em Food Wars. A diferença principal do que eu chamaria de luta aqui, para uma cena de ação normal, seria que cenas de ação não precisam dessa apresentação dos dois lados. Geralmente sendo apenas grupos de vilões versus protagonistas. A gente não conhece os figurantes aleatórios que o 007 está matando a roda em seus filmes de maneiras incríveis. Porém, caso não seja apresentado o personagem ou vilão do filme e a cena de ação seja especificadamente no embate desses lados apresentados, estamos falando que ela também é uma cena de luta. Resumindo ao ridículo, se o protagonista está lutando contra algo que tem nome e vontade na narrativa, seja essa vontade de comprar um leite ou algo assim, é uma luta. Caso o protagonista esteja lutando contra figurantes ou a cena de ação consiste em parar um carro sem freio, não conta como luta, pois não foi nos apresentada a vontade de ambas as partes. Uma cena de luta pode ter como exemplo ser explicada: estamos em um planeta distante da Terra e nosso protagonista, Goku, visualiza seu melhor amigo sendo morto em sua frente por Freeza, um fascista intergaláctico que destruiu seu planeta. Freeza é a encarnação do mal, frio e sem piedade, que acredita, ou seja, a sua vontade na narrativa, seria que ele é o ser mais forte de todos os tempos, e por isso deve reinar no espaço. Goku com o objetivo, ou seja, sua vontade na narrativa, de vingar seu amigo e seu povo, o enfrentem em uma batalha marcial que eventualmente leva à destruição daquele planeta. Outro exemplo pode ser Light Yagami, mais conhecido como Serial Killer Kira. Está sendo investigado por L, o melhor detetive do mundo, e é encontrado em uma situação onde precisa escapar de alguma dedução do L. Por exemplo, a cena que o L conta pro Light que ele é o L, e todo o embate dos dois cria um caráter novo, e você tem uma cena onde eles discutem como que eles vão, principalmente o Kira, como que ele vai seguir diante da Lia. Aquilo é essencialmente um ataque direto ao Light. Death Note é mais difícil de pegar um exemplo específico, porque dá pra falar que a primeira temporada inteira é uma luta. Porém, eu queria trazer já Death Note aqui para falar que embate não necessariamente é um embate físico. Com uma boa explicação, requer bons exemplos.
Kaiji é um jovem qualquer do Japão que tá devendo quem não devia, e após um jogo que leva à morte de várias pessoas, é capaz de se vingar desafiando Tonegawa para um jogo de apostas. Durante os 4 episódios, nós vemos como esse jogo se desenrola, sabendo que caso o Tonegawa perca, ele vai se fuder pra caralhos. E aqui temos de novo a ideia de vontade. Kaiji quer vingar seu amigo e as pessoas que morreram no jogo anterior, enquanto o Tonegawa quer ver o Kaiji se fuder pra porra. Nos é apresentado 2 lados onde ambos têm vontade, ou seja, também conhecemos o porquê o oponente está lutando, mesmo que seja por um motivo simples. Ambos os personagens têm nome, ambos os personagens lutam por algo, seja porque precisam comprar um leite, querem saber qual é o melhor entre eles ou simplesmente pela sobrevivência. E finalmente chegamos no tema principal do vídeo. Só demorou uma página e meia de explicação, 6 minutos de áudio. Eu costumo separar a luta em 3 categorias: lutas focadas em coreografia, lutas focadas em emoção e dramaticidade, e lutas de ideais. Sendo que uma boa cena de luta é capaz de fazer todas essas categorias de maneira interessante. Elas não são regras que determinam que a cena pode ser uma ou outra categoria, mas o propósito dessas categorias são para analisar o foco principal da luta, o foco principal da luta, o foco principal da batalha. Uma luta pode mudar a categoria no meio dela, ou simplesmente fazer as 3 categorias ao mesmo tempo. Porém, o foco geralmente é em uma e outra secundária. Eu vou explicar cada categoria e eventualmente você vai ir me entendendo, não esquenta não. Lutas de coreografia. As lutas de coreografia são lutas onde o principal objetivo está no embate em si. Como em técnica, as lutas de coreografia são lutas onde o principal objetivo está no embate em si, como em técnica, como em meio. Ou seja, é como os poderes, técnicas e movimentos que os personagens fazem conversam entre si durante o embate. Quase todas as obras seguem essa categoria de luta. Em quase todas. Então aqui nós temos Jojo, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Predador, Missão Impossível. Coreografia aqui não é limitado a soco, chute, mortal carpado, mas também pode ser uma carta num jogo de cartas. O protagonista lança um monstro devastador no campo, mas o Yugi já tinha colocado a sua carta armadilha, que neutraliza o efeito do monstro e ativa a magia de seu mago, sei lá das quantas. Numa partida de basquete, como em Slam Dunk, a coreografia das batalhas se tornam os passes, arremesso, a marcação. A coreografia é o meio do qual o embate se desenvolve. E as lutas que são focadas nesse meio são lutas de coreografia. Geralmente é a categoria que lutas menores na história vão, mas isso é geralmente. Todas as lutas de Jojo são dessa categoria, inclusive os grandes clímax dos arcos. Mas Jojo é o ponto fora da curva. Geralmente uma luta focada apenas nesses aspectos são lutas como a do Yuta no jogo do Abate, do Shikamaru em Naruto, 90% das lutas da meiota de Bleach. Não que uma luta focada nisso não pode ser importantíssima para a história. Só pensar em Hisoka vs Chrollo em Hunter x Hunter, onde o resultado da luta é muito importante para o desenvolvimento dos personagens. Mas a luta em si não é focada no emocional deles, é focada completamente em como os poderes de ambos os personagens conversam entre si. Ou como eu falei, qualquer luta de Jojo tá nessa categoria. Existem também lutas que são focadas em outras categorias, mas que também têm uma coreografia bacana. As lutas de Dragon Ball são um ótimo exemplo. Sim, quem ganha é quem grita mais, e o foco das habilidades, das batalhas, está no desenvolvimento emocional do personagem. Mas durante as lutas, você tem ali uma coreografia que é um bom uso das habilidades, meu. Por que eu tô imitando um paulista, meu? Você tem ali, as lutas, você tem ali uma coreografia e um bom uso das habilidades de cada personagem. As melhores lutas de Naruto também misturam bastante as 3 categorias. Por exemplo, Kakashi contra Obito tem um bom uso da habilidade de cada personagem e também conta uma narrativa emocional muito da foda. Um mau exemplo disso seria as lutas da meiota de Bleach, que são extremamente formulaicas. O personagem aparece, bonzinho manda o seu poder, mas o oponente mal sente ele. O oponente manda o poder e, meu Deus, quase matou o bonzinho. Mas o oponente não sabia que o bonzinho já tinha Bankai, ou tinha outra habilidade, ou aquela não era a forma verdadeira de seu Zanpakuto, ou o poder dele está selado e ele vence o inimigo na sua próxima técnica.
lutas onde você não tem o desenvolvimento, emocional do personagem e nem a coreografia é boa para você ficar entretido. Tem casos onde a coreografia não é o foco da luta. Toda luta de Cavaleiros do Zodíaco falha nesse aspecto, porque o foco dela está no desenvolvimento emocional e a luta fica em troca técnica, e vamos concordar, quase todas as técnicas de Cavaleiros do Zodíaco são resumidas em bola de energia. Mas você não percebe isso, porque o importante está na coreografia, o importante não está na coreografia. Mas eu vou falar isso quando eu chegar na categoria emocional. Filmes de ação geralmente têm suas lutas dessa categoria, sem contar casos específicos. No final de Missão Impossível Efeito Fallout, o Tom Cruise e o Henry Cavill fazem uma trocação de soco sincera, e o foco tá na trocação de soco. Tá na bomba que o Tom Cruise tem que desarmar enquanto luta com facas, com um oponente maior e mais largo que ele, nos chutes e o uso inteligente do cenário. E aqui nessa categoria onde as cenas de luta, que também são cenas de ação, ficam. Filmes de artes marciais como The Raid tem ótimas cenas de luta, quando a ideia é pegar os chefões finais do filme. Jogos também trabalham nesse ambiente, já que a coreografia é as habilidades que cada jogador possui e o uso delas contra os bosses e os chefes. Porém, tanto filme de ação quanto jogos acabam muitas vezes se limitando a apenas essa categoria, por mais de quando eles usam de outras categorias, dão lutas muito memoráveis. Essas lutas focadas unicamente em coreografia ficam geralmente na meiota das obras. E geralmente são lutas contra personagens menores ou secundários. Às vezes o foco da batalha está em fazer world building, com o personagem utilizando uma técnica e explicando o sistema de poder, ou usando um item mágico, que era a unha do pé esquerdo de um gigante ancestral que mudou as estrelas, e essa unha é capaz de fazer tal coisa, porque blá 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 blá. Acredito eu que a melhor obra que tem esse principal foco na categoria, né, uma melhor luta que tem essa categoria como principal foco, seria Kaiji vs Otsuki, no Kaiji Ultimate Survival. E o Kaiji analisa precisamente os jogos de dados em questão sistemática, destrói o seu oponente com um plano mais bem pensado e planejado, e é extremamente divertido ver essa trocação franca de plano contra plano. Lutas emocionais. Essa aqui é a categoria onde o foco principal da luta está no desenvolvimento emocional dos personagens, onde os poderes e técnicas são apenas um meio em que as emoções e dramas dos personagens são trabalhados. Quando o foco é esse, você geralmente vê os ganhadores serem quem grita mais durante as batalhas, quem chora mais. São lutas onde podem ser simplificadas em tapa na cara nas novelas, geralmente colocado nos clímax dos arcos. A melhor obra que trabalha isso é o Cavaleiros do Zodíaco, mas geralmente as boas lutas, pelo menos as mais memoráveis, tem esse como o foco principal e as outras categorias como foco secundário. Lutas assim podem ser contadas como o Ikki manda uma habilidade saca. Sua habilidade consiste em fazer o inimigo ter uma ilusão. Porém, quem vê a ilusão é ele. E nessa ilusão, o Ikki é quase obrigado a jogar o irmão dele no Vale de Espinhos. Também pode ser Cassius se sacrifica, deixando a Ioria mortalmente o ferir. A Ioria estava sob efeito da habilidade do grande mestre e não controlava suas ações. Cassius se sacrifica por conta que ele é apaixonado por Sina, que ama a Seiya, e por conta disso, se o Seiya morresse, ela iria chorar, e ele não aguentaria ver sua amada chorar. Você percebeu como passei pouco tempo explicando as habilidades dos personagens, e mais o sentimento deles? Assim vai se seguindo. Quando o foco da luta é na questão emocional, pouco importa níveis de poder, habilidades, poderes, o foco está na novela, no drama. As boas lutas da segunda metade de Bleach são muito desse jeito, já que, essencialmente, com o tempo, o Bleach desiste de fazer coreografia interessante. Mas a parte emocional dos personagens toma foco, e lutas como Ichigo vs Ulquiorra, que é o clímax do arco do Ichigo até aquele momento, são muito fodas. Boas lutas conseguem misturar a questão emocional com a coreografia de maneira magistral. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco? Não, pera. Vamos usar outra obra como exemplo. Ichigo vs Grand Fisher. O Ichigo luta por vingança. Ele vai sem intenção de proteger ninguém. E por conta disso ele perde. A luta é sobre quanto o Ichigo ainda é preso no luto de perder a sua mãe. Mas a luta em si é divertidíssima de ler. Com uma parte de coreografia muito boa. Mais foda ainda quando a coreografia faz simbolismo para a parte emocional da história. O Satoru Gojo
ter como habilidade o fato de criar uma distância infinita entre seus inimigos, funcionando como uma barreira invisível entre ele e as outras pessoas, é uma maneira literal a dramatização do personagem. O Gojo é determinado por sua solidão. Em ser o mais forte, ele é alienado de outras pessoas. E lutas do quais essa habilidade é anulada pelo oponente são essencialmente lutas que falam sobre a solidão do Gojo. É claro que isso não é em todos os casos, e são lutas mais específicas. Eu aqui tô falando quase que especificadamente da luta do Sukuna contra o Gojo. Mas você tem sim essa questão do simbolismo visual, simbolismo no texto da obra. É normal em lutas assim terem grandes momentos onde a porrada não tá acontecendo, ou a porrada ser unilateral e vier após a parte emocional. Lutas como, por exemplo, Arachne versus Maki Soul no mangá. Literalmente a história para antes da luta começar, você tem todo o desenvolvimento emocional. Quando a luta começa em si, é muito mais o resultado da parte emocional do que a parte emocional é trabalhada durante a luta. Shaman King também é mais ou menos assim, funciona desse jeito. Você tem a parte emocional antes, e aí quando eles lutam é o resultado dessa parte emocional. Outra coisa, geralmente os níveis de poder nessas obras, geralmente os níveis de poder onde obras que tem esse foco trabalham, são o quanto que a pessoa tem o autoconhecimento, o quanto ambos os lados se conhecem e pelo que cada lado está lutando. Algumas vezes, a própria luta é o motivo dos personagens se emocionarem, como em Yakuza 1, especificamente o Kiwami, onde a luta do Kiryu versus Niseki é extremamente dramática, é pessoal, exatamente porque são dois melhores amigos se enfrentando, pessoas que juraram proteger um ao outro, mas por consequência de suas escolhas, se tornaram inimigos. Outra luta, assim, é o Old Snake versus Liquid barra Ocelot. Eu não vou explicar porque esse roteiro já tá muito longo. Às vezes, essa questão emocional da luta pode ficar no subtexto da história, como em casos do Satoru Gojo, como citei anteriormente, ou em Bleach muitas vezes. Talvez o melhor exemplo disso seja em jogos da From Software, onde os bosses são essas figuras trágicas, tristes, que a maior parte já perderam o significado completamente do porquê estão lutando. Ou Dragon Ball, que tem lutas com foco emocional, porém disfarça esse foco emocional colocando os sentimentos das lutas em pequenos momentos. E mesmo que quem vença é quem grita mais no final, é mais sobre o quanto os personagens estão dispostos a perder para vencerem. O foco da luta tá em ver o Vegeta chorar, matar o orgulho dele pedindo pro Goku matar o Freeza. O foco tá em ver o Freeza matar o Kuririn, tá no olhar de decepcionado e melancolia que o Goku dá pro Freeza no final. No fato do Goku falar, essa luta não faz sentido. O Freeza ser finalizado pelo próprio ataque, ele é finalizado pelo próprio ataque, morto pela sua própria rubris. O foco da luta tá óbvio na parte emocional, porém a coreografia é tão boa e bem trabalhada que o seu típico fã de Dragon Ball provavelmente não vai nem perceber essas partes. Para finalizar, eu diria que a melhor luta que segue esse tipo de foco é provavelmente Naruto vs Sasuke do Vale do Fim clássico. Lutas de ideologia. Essa aqui é complicada. Por que é complicado de sequer perceber quando o foco é esse? Como eu disse várias vezes durante o vídeo, uma boa luta vai usar de todas essas categorias, e essas categorias são mais focos na escrita do que realmente categorias. Mas lutas baseadas na ideologia são as lutas onde o foco principal é na vontade dos personagens. Mas Mika, você não disse que toda luta seria focada nessa vontade? E eu digo, meu caro viewer, não. Eu falei que nos é apresentado duas vontades, mas eu entendo que pode ser difícil. Dando exemplos fica mais fácil de entender. Em Kamen Rider Build, uma das lutas clímax da história é Sento, que é o Build, versus Rogue, que eu esqueci o nome do personagem. E durante a luta, o foco principal dela não é necessariamente na questão emocional dos personagens, ou necessariamente na coreografia, mas sim nos personagens debaterem duas visões sobre o uso da ciência. E a luta, essencialmente, é quem acredita mais está certo, com eles literalmente saindo da roupa e dialogando, conversando, debatendo entre eles. Geralmente, outro exemplo é a maior parte das boas lutas de Naruto. Ok, que essa parte ideológica fica diluída na parte emocional,
Muitas vezes, é claro que muito dessa parte ideológica fica diluída na parte emocional, mas muitas lutas de Naruto tal pessoa acredita que os ninjas são ferramentas, de que a vingança tem que ser concluída, que o caminho do Naruto é falho, e o Naruto luta essencialmente para falar, não, ninjas são pessoas. Eu não sei como vou levar o mundo para a paz, mas eu não irei desistir. E, além do mais, tanto que as melhores lutas do anime terminam geralmente com uma conversa. É claro que tá todo mundo chorando, porque isso tá diluído na questão emocional da luta, e o foco página por página tá nisso. Porém, os temas que a luta trabalha, o foco, tá no debate entre os dois personagens. Lutas de história de super-herói também geralmente são assim. O foco tá na conversa, tá nos personagens dialogando seus ideais, e ganha quem acreditar estar mais certo, ou quem está disposto a sacrificar mais pelos seus ideais. Seja o vilão acreditando que os amigos se deixam mais fraco, ou que Vesse, o estouro da boiada, deveria simplesmente os matá-lo. Trigun é muito bom nisso, já que o Vesse é literalmente Jesus. E eu queria estar te zoando falando isso, mas Trigun tem temas cristãos, e ele realmente é uma obra cristã. E durante muitas batalhas, o ganho do vilão não é necessariamente ser derrotado, mas o Vesse matar ele, provando que o pacifismo de Vesse é inútil, e que mesmo que se for para fazer um mundo melhor, é preciso usar as mãos. Mas o Vesse acredita estar certo, e por conta disso ele não mata o vilão. No final é isso, esse tipo de luta ganha quem tem maiores convicções no que acredita. Eu diria isso para todas as lutas na narrativa, mas essa em específico é literalmente de quem tem maior convicção. O Naruto ganha muitas vezes porque os vilões dele estão dispostos a mudar. E os que não estão dispostos a mudar, ou que não estão errados, ou que não são hipócritas, são derrotados por outras forças, ou são simplesmente derrotados sem aparecer na porra da tela. Muitas vezes também acontece do vilão vencer o protagonista no início da história exatamente por isso. O protagonista até está certo, mas ele não está certo de si. E não tem convicções, não tem tantas convicções assim no que acredita. E durante a história ele vai criando essas convicções. Um bom exemplo que eu não citei aqui no meu roteiro, mas eu vou citar aqui, são lutas de Gundam. Muitas lutas de mecha, muitas lutas de mecha são focadas nessa questão ideológica. Eu vou manter isso aqui mais curto, porque eu realmente não tenho muito o que dizer. É até debatível se isso aqui é uma categoria ou se não seria uma variável da emocional. Mas eu acho diferente o suficiente, específico o suficiente para ser uma categoria própria. Para a parte 2, a parte que todos vocês estavam esperando. Top 5 melhores lutas de todos os tempos. Bem. Dessa vez, não vai ser tão meme assim quanto no vídeo dos jogos antigos. Eu quero usar dessas lutas, que eu considero elas muito boas, para poder mostrar como que elas usam todas essas categorias. Quinto lugar, Naruto versus Haku. Eu gosto muito dessa luta, e ela é o primeiro grande clímax de Naruto. O Naruto se coloca junto com o Sasuke dentro da habilidade do Haku. Isso gera uma coreografia interessante de como eles vão lidar com a habilidade. Eles estudam ela e conseguem até dar bons danos no Haku. Aí nós temos a parte emocional, pois o Sasuke pula na frente do Naruto, essencialmente se sacrificando por ele. Isso faz o Naruto liberar um pouco da energia da Kurama, e ele destrói a caceta da habilidade. Mas tem toda a questão do Haku dar a vida para os Zabuza e de como ele mesmo se vê apenas como uma ferramenta, que só é útil quando tá matando. O ápice dessa luta não é um puta poder foda, ou uma grande habilidade foda. É um soco. Um soco bem dado, um soco bonito, mas é um soco normal. E aí o Haku se sacrifica, Naruto Sara, Zabuza Sora e Plau, Plim. Essa luta é, na minha sincera opinião, a melhor luta de Naruto. Melhor. E mesmo que a sua resolução seja meio Deus Ex Machina, com Naruto tirando o poder um pouco da bunda, é genuinamente emocionante. Você conhece mais do mundo, do que esperar desse mundo, nos é apresentado o lado dos protagonistas, que nos era escondido, o Sasuke se sacrificar por um amigo, e o Naruto demonstrar uma raiva genuína, mas saber quando parar com ela. É a coisa mais popular que eu vou postar nesse top 5, mas eu te garanto que essa é realmente uma luta muito boa. 4. Kenichi vs Hermit. Primeiro, vai tomar no seu cu.
Esse anime pode ser a terceira que for durante a sua duração quase inteira, mas o episódio 33 e 34 desse anime são maravilhosos. É absolutamente uma das melhores lutas de todos os tempos e utiliza tudo que faz uma luta ser foda, de maneira divina. Pode não ter a melhor animação, por mais da animação desses episódios específicos serem melhores que a animação de toda a série. Provavelmente foi os episódios onde eles mais gastaram dinheiro. Pode não ter Sakuga no sentido idiota que a gente deu essa palavra hoje em dia, mas tá absolutamente tudo aqui. O Hammett acredita que amigos são inúteis e que você deve mentir para as pessoas, viver sozinho, e ele tem motivos para isso. A irmã dele morreu porque ele confiou nas pessoas. Então ele acredita que pessoas te deixam mais fraco. E é engraçado como o Hammett aqui um espelho do Kenichi. Ele é o que o Kenichi poderia ter se tornado se ele não tivesse se apegado às pessoas da vida dele. Ao ponto de que o Kenichi tá lutando para proteger a sua irmã, o que o Hammett falhou em fazer. E a coreografia dessa luta é foda. As habilidades são explicadas pra gente antes de serem usadas, sem ninguém tirar uma habilidade da bunda. O estilo que o Hammett usa é um estilo que o Kenichi não sabe lidar, e ele tem que aprender a lidar com os ataques durante a luta. O fato do Kenichi lutar várias artes marciais e o Hammett não saber disso também é utilizado, com ele dando ataques que o Hammett não esperava. Novamente, é uma das melhores lutas de todos os tempos, e eu tenho que ler o mangá dessa bagaça. Black Star vs Mifune. O único problema dessa luta é que ela é dividida com as outras lutas dos outros personagens, e as outras lutas não são metade do que essa é. A parte da coreografia é foda, com mesmo no mangá, os ataques sendo extremamente dinâmicos e bem desenhados, quase animados. É uma luta que se beneficiaria bastante desse estilo novo e fluido de novos animes. E não ficaria só no visual, os personagens estão sim usando estratégias e habilidades de maneira inteligente, que nos é explicado pelo Cid durante a luta. O Black Star agora tá atacando com a espada perto, na defensiva. Agora o Black Star deixou o Mifune atacar. Eu sinceramente acho que nem precisava disso, porque os ataques são tão limpos e dinâmicos que você consegue perceber as estratégias que os personagens estão usando, sem precisar do Cid ficar falando pra você. Porém, com o passar da luta, você vai ganhando o caráter emocional dela. O Black Star se tornará o demônio ou um guerreiro. Você vê o flashback do Black Star conversando com aqueles que falharam em seguir o caminho do guerreiro. No final você tem essas sequências de página. Eu vou ser um deus guerreiro! Pensa Black Star enquanto mata o Mifune. Porra, eu choro lendo essa merda. Azula versus Zuko Agnikai. Ai, mas Avatar não é anime! Eu falei que esse vídeo não era especificadamente sobre animes, mas eu realmente acho que essa é a melhor luta de todos os tempos, pelo menos até o momento da história humana. Ela é linda visualmente, ela é linda sonoramente, ela tem estratégia de ambas as partes, ela tem um emocional forte. O Zuko se encontra com a Azula, agora encarnando uma causa. Ele encarna as vontades do Avatar nesse momento, que a Azula encarna as vontades do Senhor do Fogo. Ele encontra sua irmã, que perdeu completamente a sanidade, porque ela não teve o amor da mãe, que desde o início da sua vida a chamava de monstro. E agora, com a sua coroação como a Senhora do Fogo, é encontrada apenas com a mais profunda solidão, solidão do qual o Zuko já viveu um dia. O Agnikai começa, e isso aqui acontece. Isso é coreografia. Isso é lindo visualmente. A coreografia não precisa ser necessariamente estratégia, como eu fiz parecer no meu vídeo, mas pode ser só questão de ser foda pra caralho, e isso é foda pra caralho. O único problema dessa luta é que ela é picotada pelas lutas dos outros personagens que não são tão boas quanto essa. E a melhor luta de todos os tempos, a número 1, a mais marcante, que usa todas essas categorias de forma maestral. Drake versus Kendrick Lamar. Não consigo gritar porque é 4 da manhã.